Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Instagram pelo Engenheiro Blindado. Hoje a gente tem um tema muito legal para falar. Hoje a gente vai falar sobre a tendência 2021 e olha, para pensar o que a gente está passando nos dias de hoje, as dificuldades da pandemia, o quanto você tem que olhar para um futuro que está aqui muito próximo da gente já, né? Então a gente vai trazer um pouco de tendência sobre técnica, de tendência sobre negócios. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, vai ser uma aula que você precisa anotar, você precisa rever, que a gente vai falar sobre como você pode ganhar dinheiro em 2021 olhando para tendências do mercado, olhando para tendências relacionadas a negócio e olhando para tendências relacionadas à técnica da engenharia. Então vamos lá, eu vou chamar aqui o Vitor, esperando ele entrar, vamos esperar conectar, esperar também o Instagram avisar que a gente já está aqui ao vivo. Fala, Vitor, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bom, tudo Ah, tá tranquilo. bom. Eu acho que vai dar certo o meu novo pedestalzinho aqui, viu? Vai dar, você arranjou Acho que, aí um... acho que vai. Legal, legal. Fica mais afastado, fica melhor. Beleza. Enquanto você não estava aqui, eu estava abrindo, falando Perfeito, sobre estava acompanhando. a aula que a gente vai fazer hoje, que é uma aula sobre tendências 2021, né? Perfeito. E assim, no meu ver, hoje a gente conversou muito pouco. Hoje não, os últimos dias, para falar a verdade, né? Nossa, tá uma loucura para todo mundo, né, Misa? Não, demais, cara. A gente tá muito corrido. Mas o que eu tava falando aqui é que eu vejo que com essa aula que a gente vai dar hoje, falando sobre tendências de técnica e tendência de mercado para 2021, eu não tenho dúvida de que quem assistir essa aula vai conseguir monetizar, rentabilizar o serviço de engenharia focado em tendência, porque o que eu vejo hoje, o que eu vejo hoje acontecendo como tendência, eu vejo no meu mercado, eu vejo isso acontecendo em engenharia. Já falando um pouco sobre, né, eu fiz uma consultoria de planejamento de marketing e comunicação no começo desse ano, para uma construtora, uma construtora no Nordeste e uma aqui no interior de São Paulo. E aí o que eu vou trazer aqui sobre Construtex, sobre experiência de usuário e sobre ecossistemas de negócios, eu vou falar. Anota tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você quiser levantar os Ó, pontos que você trouxe, papelzinho, eu vou anotando, é. cara, eu vou Eu tenho, falar. eu tenho alguns pontos, sim. Inclusive, eu até deixei aqui, se você me permitir depois, eu até deixei dois videozinhos aqui no YouTube já meio que Nossa, preparado legal. de duas coisas que, assim, que eu falo para você, não é nem só uma tendência, para ser sincero, tá? Já é algo real e algo que vai ter que começar a ser implantado obrigatoriamente a partir de 2021. E um deles que é uma coisa fantástica que está ganhando cada vez mais espaço. E o que você falou, Miss, em relação às Construtecs, tem inclusive um evento que se chama Construtec, só de startups para a construção civil. Exatamente. Então isso é espetacular, é um negócio assim, é um negócio bem maluco assim, né, que Ai, quem não, foi o que você demais. disse, quem não estiver preparado, o futuro, aquela história, lembra da musiquinha da Globo, né, do futuro já começou, né? Há muito tempo na engenharia, viu, Sim. cara? Na civil tem muita coisa legal assim que está acontecendo e que ainda vai acontecer. É isso aí. Vitão, você quer passar os pontos que você vai trazer de tendência ou você quer que eu comece falando aqui? Como é que você quer tocar? Fica à vontade, se você quiser. Eu vou falar basicamente aqui. Eu separei dois pontos exclusivos aqui. Um deles que é o BIM, que é o Building Information Modeling. Né? Basicamente é uma modelagem que é feita em cima dos projetos, onde você consegue navegar dentro do projeto. Ou seja, você consegue mostrar para o teu cliente como aquilo vai ficar. Antigamente, eu falo antigamente há 5 anos atrás, tá? Tá. Né? Era feita maquete eletrônica,
né, onde o cliente, você precisava ir até a casa do cliente, até o escritório do arquiteto ou do engenheiro para você conseguir dar uma olhada na maquete eletrônica. Sim. Hoje em dia, ele te manda simplesmente um link e a partir desse link você vai navegando dentro da tua casa como é que vai ficar. E isso não estou falando só para construção civil, residencial, tá? E não só edifício, eu estou falando em relação à estrutura de pontes, sabe? Eu estou falando assim, você vai conseguir ver não só como vai ficar a tua casa, mas aonde vai passar a tubulação, aonde vai estar toda a parte de hidráulica, de elétrica. Isso tudo vai facilitar demais, na verdade já facilita, né? Então eu vou falar um pouquinho de BIM e um pouquinho a respeito de um aplicativo que é super bacana também, que em cima do projeto você consegue saber a quantidade, por exemplo, de blocos estruturais que você vai utilizar na tua obra. Você consegue dar uma olhada, saber se fala, nossa, aqui vai ter uma parede, aqui vai ter uma janela. Então é uma coisa muito legal, que simplesmente passando o celular na frente do projeto, você já consegue saber aonde está. É um negócio muito maluco. Aí eu separei 2 vídeos aqui e aí depois eu vou mostrando. Então são esses 2 pontos que eu queria colocar por enquanto, mas tem uma outra surpresa no fim. Tá bom então, cara, vamos lá. Cara, eu comecei a preparar o material para essa aula de hoje e eu achei uma informação, eu preciso ser sincero, que eu não encontrei a fonte dela. Eu não encontrei a fonte. Eu achei ela em 5 ou 6 sites que diz que o setor de engenharia é o segundo setor com pior utilização de tecnologia. Aí eu me assustei, fui pesquisar. Falei, mas o que é essa utilização de tecnologia? Lá dizia que toda tecnologia que ela era voltada para a técnica da engenharia, a engenharia está muito evoluída e é um dos mercados mais evoluídos. Quando fala que é o segundo mercado com pior utilização de tecnologia, a gente está falando de inovação tecnológica para negócios. Uhum. E esse é o ponto-chave. Né? Aí eu cheguei até a Construtex. Né? Para quem não sabe, o termo Construtec é como o termo Fintech, Martech, Healthtech. São startups relacionadas a um setor. Então, a Fintech são as startups relacionadas ao mercado financeiro. Healthtech, startups relacionadas ao mercado de saúde. E as Construtecs são as startups relacionadas ao mercado de inovação, de construção civil e engenharia. É lógico, isso é muito comum para quem é engenheiro, né? A gente não está falando nenhuma super novidade. Mas o ponto é, eu fiquei aqui pensando na hora que eu li essa informação, e eu me lembrei dessas 2 consultorias que eu fiz, Victor. E aí eu entendi o quanto era importante. E aí vocês podem anotar isso, quem está assistindo isso pode ser gravado, pode ser aqui ao vivo, não importa. Anotem isso. Para mim, a tendência de mercado para a engenharia em 2021, ela se chama ecossistema. O que é o ecossistema? Por que ecossistema é a tendência 2021? Pelo seguinte, você precisa pensar que desde agora, você engenheiro civil, você precisa montar um ecossistema de Construtecs em torno de você, para que você deixe de faturar somente no momento do seu serviço e comece a faturar para um futuro, gerar mensalidades, gerar uma renda mensal dentro da sua empresa, mesmo depois que você parou de trabalhar. Como fazer isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, Vitor, você estava falando, né? Eu vou trazer aqui algumas tecnologias de obra. Pô, legal, é bom você fazer um banco de parceiros que você conecta, que é sobre obra. Legal. Também sobre comercialização. Uhum. Beleza, até aí ok. Então você calcula a quantidade de matéria-prima, tá ótimo. Mas eu vou te falar que você precisa pensar nesse ecossistema fora da engenharia para que ele complemente a engenharia. Eu vou te falar a primeira tendência dentro do ecossistema. Parceiros de marketplace. Sabe o que é um marketplace, Vitão? Sim, marketplace são e-commerces, são sites de venda de produto. Sim.
E aí eu vejo que a engenharia se aproveita muito pouco do varejo brasileiro. Nossa, praticamente zero, para te falar a verdade. Cada um tem o seu, existe uma espécie de um egoísmo, assim, sabe? Vamos É, falar e falta conectar. Eu vou te falar, total. a primeira coisa que eu faria, se eu tivesse hoje uma obra para ficar pronta, pode ser um prédio comercial, pode ser um residencial, não importa. Se eu tivesse agora uma obra para ficar pronta, eu iria atrás de um parceiro de um e-commerce grande, Magazine Luiza, Amazon, qualquer coisa. Tentaria fechar e eu montar o meu próprio e-commerce relacionado à minha obra. Todo mundo que comercializa e compra uma unidade do que eu estou vendendo, ou aluga, ou participa, depois que a obra está pronta, essa empresa, como o Magazine Luiza, monta uma subloja dentro do meu e-commerce, gerando um desconto para quem é cliente da minha obra. Imagina, Uhum. você acabou de entregar um prédio com 200 apartamentos. Se todo mundo que comprou seu apartamento dentro do seu site, da construtora, encontra lá dentro produtos com descontos exclusivos para montar a sua casa, comprando de um grande nome, que é uma Magazine Luiza, Sim, o quanto você não pode passar mais um ano ganhando dinheiro em cima disso, o Magazine pois é. Luiza vendendo, e você ganhando percentual, 0,5%, 1%, só porque você amarrou um desconto às pessoas que são seus clientes. Perfeito. Por que que isso não vale? Eu estava passando aqui em Campinas, em frente a uma obra que é um hospital, é um complexo, na verdade, que são salas para clínicas médicas, mais, mais um condomínio residencial. E, cara, tem gente ali que nunca vai comprar uma unidade, mas vai alugar. Cara, por que que eu não conecto um e-commerce de produtos médicos, de luva, de qualquer coisa, conecto e gero uma comunidade, gero um ecossistema ali dentro. Faço uma pessoa vender mais produtos ortopédicos por um preço com um pequeno desconto, eu ganho uma porcentagem, porque todo mundo que está vivendo dentro daquele Perfeito. complexo. Então, eu fico pensando sobre esses ecossistemas. Eu montaria marketplace para dar sequência em toda a obra entregue. E você consegue fazer essa ligação com qualquer tipo de obra entregue. Ah, mas era uma fábrica. Eu era um engenheiro de uma fábrica. Eu era construtor de uma fábrica. Eu sei, cara. Quem trabalha dentro da fábrica? São pessoas que trabalham na fábrica, cara. São pessoas. Eu duvido que se você chegar com um projeto bem montado desse, a outra pessoa não vai querer ouvir. E Concordo. você começa um novo business fora da engenharia, conectado à engenharia. Antes de terminar a obra, você já está conectando, já está vendendo, ganhando percentual, pensando em ecossistema, porque eu fico pensando aqui comigo, engenharia é sobre pessoas, cara. Uhum. Pessoas moram, pessoas trabalham no lugar que está acontecendo tudo isso. É tudo para a empresa é feita de pessoas, né? Tudo é feito de pessoas, né? Então, mesmo a tecnologia, né? Tem alguém por trás, né? É isso mesmo, cara. Então, assim, o marketplace conectado à engenharia, ele pode rentabilizar demais, né? Eu trouxe uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, é uma ideia de negócio animal, assim, animal. Eu tô lendo aqui o que eu anotei, porque eu fiquei escrevendo sobre, né? Toda vez que você termina uma obra, pequena, grande, não importa, a pessoa ela precisa de sistemas para que aquele complexo funcione. Então, eu preciso de sistema de controle de entrada de pessoas. Eu preciso de sistema de gerenciamento de condomínio. Eu preciso... Cara, por que você não é o ecossistema disso tudo? E junto com o seu projeto de engenharia, você não conecta outros players e ganha percentual também em cima. Então, primeiro a gente falou sobre e-commerce, você ganha em cima de venda de produto. Agora a gente está falando sobre conectar parceiros que vão fazer aquela obra andar depois de pronto.
Por que você não traz isso, ao invés de ficar esperando alguém buscar depois, porque é uma solução que precisa existir. Sim. Então, eu fico pensando... E eu não conheço, para falar a verdade, quem faça isso, tá? Pode até existir, exato, mas eu não acho. Mas é difícil, cara, eu vou te falar. Isso daqui é tendência mesmo. Tendência mesmo. Eu também nunca vi. Pode ser que exista, mas eu não me lembro de ter visto. Uhum. Eu vou te falar, assim, cara, você vai ganhando terreno, você vai rentabilizando o seu negócio. Eu vou te falar, você passa um ano sem trabalhar, fazendo com que seus parceiros trabalhem, você ganhando um percentual, 1%, 0,5%. Cara, 0,5% de 1 milhão é 50 pau. Sabe? Faz 3 desse. É isso, entendeu? Entendeu? Então, É 10 pau por mês. tem algo aí, cara, de muito valioso. É uma tendência muito valiosa. A gente está falando sobre tendência 2021. É mais um modelo de ecossistema. E por último, eu estava pensando aqui no modelo de ecossistema aí mais voltado para a engenharia mesmo, né? Sem envolver muita gente diferente. Mas existe um termo chamado crowdfunding. Exato. Que nada mais é sobre fazer o dinheiro entrar para que você produza algo e você depois devolve benefícios. De alguma maneira. Exato. Então, crowdfunding de um show. Eu quero trazer um artista para o Brasil. O cara cobra 200 mil reais. Eu não tenho dinheiro. Então, todo mundo que está interessado no show desse cara me paga 50 reais. Quando eu juntar os 200 mil, eu pago o cara e devolvo como benefício para as pessoas a entrada no show. Ponto. Perfeito. Muitos artistas fazem isso até para gravar, né? Cara, há muitos anos. Não, a gente lança livro assim, porque não tem dinheiro para bancar. Então, só que eu vejo que a engenharia se aproveita pouco. E isso nada mais é do que um ecossistema. Uhum. Eu vejo que a engenharia se aproveita muito pouco disso. Eu vejo que há a possibilidade de você fazer isso e há um tema específico que é sustentabilidade. Porque o que é sustentabilidade na engenharia, no meu ver, eu que sou leigo, mas você produz a sua obra, ela está pronta para ser sustentável. Mas existem pessoas que não sabem usar a sustentabilidade. Perfeito. Existem empresas que você vai chamar, um fornecedor, que também não estão conectadas à sustentabilidade. Eu fico pensando o quanto existe de especialista em sustentabilidade que pode entregar consultoria em troca de uma entrega X, de um terreno, de qualquer coisa. Então, cara, eu fiquei pensando muito sobre ecossistema. Não era nem isso que eu queria falar, mas eu fui estudando, fui vendo o que tinha de dado de engenharia, me lembrei de algumas coisas que eu já tinha entregue como consultor e me lembrei disso, cara. Marketplace, sistemas de integração, sistemas para fazer com que a obra sobreviva e crowdfunding baseado em sustentabilidade. Eu vou falar para você, quem conseguir aplicar isso no ano que vem, pegando a informação de que a engenharia é o segundo pior mercado de inovação tecnológica, cara, quem fizer isso ano que vem vai arrebentar de ganhar dinheiro, cara. E é engraçado até você falar isso, comentar. Eu não tinha esse dado, eu não sabia, eu já imaginava. Porque o que você comentou em relação a marketplace, a gente vê vamos falar assim, né, sempre entre aspas, né, um egoísmo muito grande por parte dos grandes players em relação, por exemplo, eu gosto muito de escutar podcast, né? E eu escutei um podcast, se eu não estou equivocado, hoje é o CEO da Leroy, né? Desculpa, da Telha Norte, né? Esse cara pegou, ele foi morar fora e tudo mais, trabalhou na empresa, a empresa foi comprada e tal. Para você ter ideia, a empresa triplicou o faturamento em tempos de pandemia. E não foi foi, na verdade, no online. Ninguém podia ir para a loja. Cara, então esse cara pegou e ele investiu um pouquinho, segundo ele, assim, um pouquinho perto do que a empresa fatura, para melhorar o tráfego, melhorar o site dele, melhorar, enfim, uma série de coisas dentro do site, e ele simplesmente
triplicou o faturamento dele no online. E que era o equivalente se eu não estou enganado, acho que tá 3 ou 4%. Poxa vida, você faturar 10% em algo, imagina, eu que já construí, por exemplo, eu sei o quão difícil é você conseguir comprar, por exemplo, um porcelanato. Se é difícil na loja, quanto mais online. E esse cara é o que ele vende. E nós estamos falando, cara, de uma situação fácil. Sim. Porque basta ele colocar lá, o cara escolhe e tal. Aí não tem nada a ver com tecnologia isso, a não ser a questão da concepção do website. Mas não tem nada a ver com... É o Juliano Otta, esse cara que você está falando. Perfeito, exato, ele, mano. Né? Vitor, eu sou parceiro de negócio, o Grupo Tagcom é parceiro de negócio da Ogvi. E a Ogvi é a agência da Telenorte. Isso eu não sabia. E nos meses de abril e maio, eu tive junto com a Ogvi atendendo Telenorte. E eu passei por esse período que você está falando. Nós não combinamos, hein? Não, pior que é mesmo. Nós não combinamos. O que aconteceu, cara? O Juliano é um cara muito fora da curva. A Telenorte saiu muito na frente, lógico, o e-commerce ele ainda não estava pronto. Tem e-commerce muito melhor. Eles não estavam com uma boa estrutura de marketing digital, as campanhas não estavam rodando redondo, estavam boas, mas tinha coisa rodando melhor. Até porque, quando você estuda um pouco de marketing digital, você sabe que tem curva de aprendizado, de campanhas de anúncios e tal. Então, mas o ponto é, onde a Telenorte cresceu e triplicou? Ela inovou usando tecnologias, indo para a rua, e ela foi a primeira a fazer o Telenorte vai até a sua casa. Eram pequenas vans com um monte de produto de primeira necessidade ali. Então, fita isolante, um alicate, um fio de bitolas caseiras, mais para casa, assim, residenciais. E o cara ia, e sempre tinha 1, 2 consultores, eles iam para a rua, estacionavam numa esquina. Então tá aqui, gente, o chuveiro, traz seu chuveiro aqui, eu troco sua resistente, te entrego, te cobro, e só cobrando pelo preço do produto. O que isso gera? Isso gera uma sensação, mais uma vez, de engajamento, de comunidade. Cara, ele foi genial. E eu vou te falar, é ruim para mim isso. Mas ele foi tão bem que ele não precisou mais da agência. Louco isso, né? É maluco mesmo, porque assim, teoricamente, quem que vai trazer para ele, né? São as campanhas. Aonde ele vai ficar conhecido? E olha só, ele ficou conhecido nesse tipo de coisa muito pelo boca a boca até, né? E não é engenharia, mas é um mercado relacionado, é construção, etc. E para você ver como é possível, ele teve que fazer uma atualização no aplicativo dele, que você conseguia acompanhar onde estavam as vans, para você... Cara, que projeto fodido, cara. Que projeto fodido. Vale muito a pena dar uma pesquisada sobre. Tem muito. E é legal, porque foi escutando o podcast, você vê, né? Você vai pegando, porque realmente você vai ver, você quase não escuta falar em inovação na construção civil. E eu vou citar um grande exemplo para você, que é algo que eu vivencio no meu dia a dia. Que é o meu trabalho, né? Hoje como consultor, inclusive. Acho que o Hugo tá por aí ainda, que a gente trabalha junto lá na Protende também. Um abração, Hugo, se você estiver ainda aí. E o que acontece, cara? Você já comentei com você isso, mas é uma solução que eu trabalho, inclusive o meu mestrado foi inteiro desenvolvido nisso. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a pesquisar e não tinha nada no Brasil em português? Nada no Brasil e muito menos em português. Né? E muito menos em português. E quando eu comecei a pesquisar, eu falei, caramba, e agora, né? E aí eu comecei a ver, quando eu fui fazer a pesquisa histórica de aplicação desse produto, sabe qual foi a primeira data de aplicação e qual foi a primeira obra? 1972, usina nuclear de Angra 1, no Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos falando de mais de 50 anos, praticamente aí, né? 50 anos nós estamos falando. E, cara, até hoje é um tabu. Até hoje é um tabu usar esse produto no Brasil, e eu não entendo por quê. Então, o que você está falando de inovação, eu comecei meu trabalho de mestrado, a primeira frase foi assim, pela falta de cultura da utilização, resolvi fazer esse trabalho.
E aí você fala, caramba, meu, são 50 anos de uma tecnologia que é um aço, cara. Não é um negócio que você fala, nossa, negócio fora da curva. Não, não é. Só que depende de muito estudo para fazer isso. Vou citar de novo o Hugo que está aqui, porque é o engenheiro que desenha esse tipo de coisa. E, cara, não é simplesmente um aço. Dá um puta de um trabalho para fazer isso daí. De trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento e tudo mais. Você depende de uma tecnologia, mas o legal é que isso daí existe há 50 anos. E que, poxa, isso, cara, e a gente começa a ver muitas coisas sendo desenvolvidas via aplicativo, via tal. O problema é quando eu que visito bastante obra. Eu vou na obra, você fala assim, aí, você sabe qual que é a frase que eu mais escuto na obra? É o do tiozinho que tem 40 anos de experiência e fala, meu filho, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Essa é a frase mais comum na construção civil. Essa é a frase mais comum na construção civil. Então, a construção civil, a engenharia civil principalmente, sendo o segundo setor que menos investe, vamos falar, em relação à tecnologia, em relação à inovação, muito tem a ver com essas pessoas. Não da parte da engenharia em si. Quando você está falando assim, muitas vezes de engenheiro para engenheiro, é mais fácil. Agora, quando você fala com o pessoal mais simples, uma pessoa que tá mais acostumado, né? E assim, é mais difícil nesse aspecto. Você escutar isso é muito difícil. Você fala, cara, eu faço isso há 30 anos, sempre deu certo. Você fala, não, mas espera aí, tem muita coisa legal pra gente te mostrar. Cara, não me venha com tecnologia, porque tecnologia para mim não funciona. Na construção civil, de novo, isso é muito comum. Só que a gente está conseguindo mudar aos pouquinhos. E quando eu falo aos pouquinhos mesmo, é muito devagar. Isso daí me deixa numa agonia, cara. Mas me deixa numa agonia muito grande, porque a gente sabe da quantidade e o grau de competência que muitas pessoas, que não necessariamente são engenheiros, tá? Mas que conseguem desenvolver as coisas. Agora, tem muitos engenheiros que sabem a dor que o engenheiro de obra tem. Então ele desenvolve para esses caras. Mas muitas vezes a premissa que vem é essa que eu comentei, e a segunda é, sem saber de nada, tá? Isso é caro. Então tudo é correlacionado na realidade, tecnologia, preço alto. Tecnologia, preço alto. E o cara não vê o quanto ele economiza de tempo, o quanto ele pode entregar aquela obra mais rápido, o quanto que ele vai economizar em material, você sabendo todos os insumos que você vai gastar num determinado projeto. A parte mais difícil, Miss, é quando você pega, por exemplo, e desculpa se eu estou me estendendo muito, você pega essas obras que estão, graças a Deus, voltando agora. Obras do Rodoanel, obras do metrô, são obras monumentais, obra de com B de bola, né? Que são assim, obras de bilhões para os próximos 5 anos. Eu estou falando em obras assim, obra de metrô, Rodoanel, em coisa próxima de 50 bi de obras. Então, aproximadamente de 10 a 12 bi por ano, o que é muito dinheiro. Quando você pega, como que as empresas participam de uma concorrência? E esse é um ponto assim, que eu gostaria mesmo de frisar. Tá? Gostaria muito de frisar. Quando você pega, primeiro, quando você está trabalhando numa obra do metrô, ou uma obra do Rodoanel, por exemplo, as construtoras eles vão passar o orçamento baseado numa tabela. E o que é essa tabela? Essa tabela tem lá, por exemplo, tem um aço de construção, tem, sei lá, 10 toneladas de aço para construção. E essa construtora tem que colocar o quanto custa. Custa R$10 por quilo. Tá bom. Né? É isso que ele põe lá. O que acontece? Vamos supor que o cara deu o menor preço, que na minha opinião já é um caso errado também. Ele deu o menor preço, ganhou a obra. Ok, ganhou a obra. Se alguém se alguém faz uma tentativa de colocar uma tecnologia nova numa obra a resposta por parte do gerente do contrato é: mas isso aqui não está na minha planilha. Isso aqui é um custo meu. O que acontece? Ele vai trabalhar com o trivial durante os próximos 5 anos. E eu já escutei o absurdo do tipo, cara, eu vou te economizar aqui, você vai entregar a tua obra 5% a menos de custo e você vai conseguir entregar ela 5 meses antes. Sabe qual é o absurdo que eu já escutei? O absurdo é assim, não tem problema, se eu atrasar a obra, eu vou auditar.
Ou seja, eu coloco mais um ano de contrato e eu recebo por isso. Exato. Eu já escutei isso, não foi nenhuma e nem duas vezes. E isso, na minha opinião, acaba desestimulando a pessoa que está desenvolvendo novas tecnologias para poder dar celeridade nessa obra, né? E o que acontece nesse meio tempo? O cara vai lá e fala, pô, eu vou bater na porta desse cara, eu vou tomar um não? Para que eu vou fazer isso? Então ele prefere ir para o caminho que acaba sendo um caminho mais de uma construção civil mais leve, não essas obras pesadas. Você pega essas obras pesadas, é tecnologia antiga, tecnologia de 30, 40 anos atrás. Puta, Vitor, ouvindo você falar tudo isso, cara, eu vou falar a verdade. Quem está assistindo hoje aqui essa aula, porque, cara, pensa comigo, como faz sentido tudo isso que você está me falando? A gente sabe de ouvir, sabe que licitação é dureza, tal, putz, o cara dita o contrato, ganha mais. Mas é o que você falou. Eu não consigo entrar numa grande obra, grande como essa. Eu vou para uma obra menor. Mas aí, se eu vou para uma obra menor, provavelmente eu ganho menos dinheiro. Olha como faz sentido eu estar de olho na tendência para faturar muito mais. Perfeito. Com pequenos negócios. Pequenos e médios negócios, né? Olha como faz sentido, cara. Eu vou te falar. Eu fico pensando aqui sobre montar ecossistemas, cara. Quanto isso pode fazer sentido para a engenharia, sabe? Quanto pode... E aí, me surgiu uma dúvida. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. E aí é uma curiosidade pessoal mesmo. O quanto você acha que uma... É que na licitação, a licitação ela tem por preço, né? Preço e técnica. Normalmente. Depende muito. Depende muito da o cara licitação. tem que apresentar relatórios de obras similares que ele já fez, enfim. Mas o quanto você acha que uma apresentação, uma experiência ali, a apresentação em si, a forma como que você apresenta, impacta na decisão de uma obra como essa, cara? Como é que tá? Você fala isso, uma apresentação de você como fornecedor? Como um todo. Eu vou apresentar um projeto, eu vou fazer algo aqui diferente. O quanto que é isso para vocês? Porque eu vou falar um pouquinho, só para tentar explicar o que eu estou querendo saber. No mercado que eu vivo, que é de marketing, a apresentação já teve um peso maior. Já muito maior. Eu me lembro que, assim, você levar o cara até um lugar, gerar uma experiência, fazer... Nossa. Mas hoje eu vejo que pra gente aqui, tá caindo em desuso. O cara quer economizar tempo. Qual? É lógico que ele quer ver coisas bonitas na apresentação, mas o entorno, se ele tá num bom restaurante, se ele não tá... Como é que tá no mercado de engenharia isso? Olha, eu vejo agora, nessa época de pandemia, piorou. Para falar a verdade. Porque vou citar um exemplo, eu participei, olha só, eu vou acabar até entregando a idade já. Em 2004, eu tava assim, em 2004, 2005, na verdade, eu era recém-formado. Formei no final de 2004, era recém-formado em 2005. Eu acompanhei quase na totalidade a obra do Rio Tietê. Lembra que era aquela... Ainda é uma bagunça, mas era assim, os barrancos, né? Os taludes, eles tinham completa erosão em todo lado. Então, na verdade, a empresa que eu trabalhava, a gente fez toda a parte da lateral inteira, assim, chama, na verdade, Calha do Rio Tietê. Eu acompanhei aquela obra como um todo. E por muitos anos, se você queria mostrar para um determinado cliente, olha, utiliza essa obra aqui, utiliza esse tipo de produto. Nossa, mas onde já usou? Aí você levava o cara na obra do Rio Tietê. O cara ficava um dia inteiro acompanhando. Você saía de lá com o pedido na mão. Independente do preço que você cobrava. Hoje isso daí realmente caiu muito em desuso. O ponto que eu recomendo, e eu já falei isso em aulas anteriores, mas acho que sempre vale a pena reforçar, ao invés de você ir diretamente muitas vezes do teu cliente final, ou seja, na construtora, é você trabalhar na especificação. Ou seja, você não vai no cara que vai usar, você vai no cara que vai especificar no projeto, ou seja, o calculista, o projetista. Esse é o cara, hoje é o cara que você tem que encantar. Tá. Porque se você encantou o calculista mostrando uma solução disruptiva para ele, como até o Gustavo colocou aqui embaixo nos comentários, inclusive,
né? Se você apresentou uma solução disruptiva, uma solução que pouca gente fez, porque muito calculista, ele gosta de ser o primeiro, de falar assim, deu certo, mas eu fui o primeiro. Você apresentando isso, você pode ter certeza, você ganha mercado. Mas o contato pessoal, que você comentou um pouco também, né? Isso daí se perdeu um pouco. Isso se perdeu um pouco. No mercado da engenharia não é muito diferente, não. Eu sinto que aqui, eu vou te falar, cara, hoje, inclusive essa precificação do escopo de entrega está muito pequeno. Eu vou ser muito sincero, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte: o que vale hoje numa entrega de um planejamento estratégico voltado para negócios, não é nem marketing, voltado para negócios? É isso que eu falei do ecossistema, cara. Concordo, plenamente. O cara fecha comigo uma consultoria de ecossistema, paga o preço que for, sem eu precisar ficar mostrando para ele quem é o parceiro, e leva o cara. Ele não quer mais saber disso. Não. Cadê o futuro? Me dá o futuro. Beleza, o futuro está aqui, eu tenho um contato, eu vou te aproximar disso. Eu me lembrei, inclusive, que eu fechei uma das consultorias que eu fechei, era um loteamento. E aí um loteamento grande, 500 e poucos lotes, um negócio absurdo, assim. Caramba! Um negócio, várias fases, né, ia fasear e tal. E eu me lembro que a gente levou uma startup, que é uma startup de crowdfunding de venda de terreno. Nunca ouvi isso. Cara, que coisa legal. Não, que fudido, cara. Eu vou te falar, aqui ele faz, você dá 10 terrenos pra ele. Só, esses 10 estão separados pra você. Ele monta um fundo imobiliário, vende isso pras pessoas. A hora que tá tudo pronto, ele compra os terrenos de você, rentabiliza, devolve o dinheiro das pessoas. Cara do céu, é fudido. O que você faz com isso? Ideia Shark Tank, né? Não, e o cara, ele vira seu vendedor, e ele fala, dependendo de 560 e poucos terrenos. Ele falou, eu chego a comprar 80 de você. Caramba, meu. Por quê? Porque ele sabe que ele vende. E ele vira investidor, e ele faz o cara investir, compra fundo imobiliário, ele deixa parado, um dia ele vende o terreno, repassa. Cara, fudido. Não importa o quanto eu cobrei da consultoria. A hora que eu mostrei que existia esse cara, o cara falou, vamos nessa. Entendi. É isso que vale hoje, não importa a que vale. Eu lembro que eu fiz sentado numa saleta com o meu computador, porque é isso que vale, né? Mas vamos voltar no raciocínio. Mas, Misa, mas eu vou citar para você. Mas isso faz parte, cara, em relação à tecnologia, sabe? Eu vou citar o exemplo que eu trabalho em relação a outros projetistas. O projetista, na realidade, ele acaba sendo o teu parceiro. Por quê? E eu tô fazendo isso bastante. Com uma das soluções que eu trabalho, por exemplo, cara, tem projetista que o cara não liga pro Vitor, ó. Cara, o cara não me cobra, o cara me cobra zero. Vai na base da parceria mesmo, porque hoje quem não tem parceria com outro, seja um escritório de projetos, seja uma outra empresa, seja aquela empresa que vai instalar o teu material, o cara tá morto. Eu não tô falando que a tua empresa precisa ter 50 funcionários. Você pode ser sozinho. Só que você é sozinho só no teu contrato social. Porque o teu ramo de parceiros, tudo isso daqui, cara, um conecta o outro. Um conecta o outro. E vai aonde isso daí? Networking, cara. Isso vai na base do networking. Você entendeu? Sim. E assim, você me permite mostrar aqui um negócio super legal? Que, olha só, que é uma tecnologia, porque demorou um tempo pra caramba pra esse cara fazer. Esse cara, ele mora na Inglaterra hoje, ele vai dar até uma palestra semana que vem, inclusive num evento bem grande aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo virar a minha câmera. Ele se chama Mola Model. Para quem é engenheiro que gosta bastante. Deixa eu ver se consigo girar. Dá para ver bem, né? Sim, agora sim. Consegue ver? Sim. Olha só, isso aqui que esse cara está fazendo, basicamente, ele está ensinando como é que se faz a montagem de uma estrutura. Tá. Olha que legal, tá vendo? Uma estrutura hipostática. Ele tem, olha lá, agora ele simplesmente coloca os chamados contraventamentos
E olha o que acontece com a estrutura. Fica olhando. Isso daqui, cara, são pecinhas de metal. É um kit. Esse cara vende um kit, sabe para quem que serve isso aqui? Principalmente estudante. É o cara que não entende muitas vezes na faculdade como é que funciona o cálculo de uma estrutura, e o cara a partir daqui ele sabe como vai ser o comportamento dessa estrutura. Esse cara ganhou muitos prêmios, cara, por conta disso daqui. E é um kit que tem uns X peças, isso custa 300, 400 reais. Só que o cara vai ter uma noção muito, cara, assim, do que é e como funciona uma estrutura, cara. Ele tem todo... E você citou em crowdfunding, foi exatamente o que aconteceu aqui. O cara fez um crowdfunding, né? Ele participou de um programa de... Sei lá se é o nome, se é programa de crowdfunding ou não, né? E ele conseguiu desenvolver isso aqui, cara. E depois ele foi dando um kit para cada um. Tem kits mais... que são mais elaborados, tem kits mais simples, mas o mais simples já é um negócio fantástico. Que legal, tá? cara. E ele se chama aqui, ó, modelo estrutural mola. Tá vendo? Tá. Se você não tem. Então, tá vendo? Mola, chama mola model. Esse daqui, ó, é o chamado BIM. Olha só que legal. Dá pra ver bem, né? Dá sim. Olha o que você consegue fazer. Isso aqui é a antiga maquete eletrônica, tá? Que você consegue ver de uma maneira automatizada, tá? Que você consegue ver como é que vai ficar a tua estrutura. E quer ver? Olha lá, as pontes, por exemplo. Então não é só... É que aí não fica muito legal, tá bem claro. Não, mas dá pra ver. Dá pra ver? E por último, esse aqui é um aplicativo super legal que chama Algin. Então, é brasileiro, inclusive o cara é de São Paulo. Tá. E aqui ele tem um prédio, por exemplo, ó, e é um aplicativo, dá uma olhada. Olha que bacana. Olha isso, ela vai passando o celular, ó, e vai vendo aonde que vai ter todas as paredes. Que interessante isso, cara, o quanto isso economiza de tempo, né? E olha, você trouxe esse negócio, eu tinha escrito aqui para falar de realidade virtual, realidade aumentada. É isso, cara. Essa é a realidade virtual na engenharia, isso já existe. Não é um negócio que, assim, já existe, mas tem a questão, é pouco usado. O BIM que eu mostrei, o segundo que eu mostrei, é importante falar que assim, hoje ainda não é obrigatório. Isso vai ser obrigatório em todos os projetos a partir de 2021. Ou seja, o escritório de projetos que não calcula em BIM, ou seja, não calcula da maneira como você está vendo aqui, ele consegue ver todas as interferências, aonde está passando barra de aço, se a barra de aço e a viga ou o pilar, por exemplo, ele tem alguma interferência em relação à tubulação, porque muitas vezes tem a famosa briga entre arquiteto e engenheiro, né? O arquiteto quer aquele pilar e tudo mais, o engenheiro fala, não dá, e o cara precisa ver num negócio desse jeito aqui, para poder ver aonde está passando ferragem, onde está passando tubulação, cabo elétrico, ar-condicionado, enfim. Com isso daqui você consegue ter toda essa noção. Então, a partir de 2021, quem não calcular em BIM está fora do mercado. Hoje ainda é uma tendência, mas para muitos isso já é uma realidade. 2021, mas cara, 2021... tá daqui 77 dias. Pode crer. Cê entendeu? Então, assim, nem parece. Mas tá aí, cara. É um negócio assim que é para ontem. Então, essas daqui que eu mostrei já são coisas que já existem, mas que ainda não são utilizadas, não são bem utilizadas, vamos dizer. Tá? Entendi. Só que a maioria disso surgiu como? Esse Algin ainda é uma startup.
O primeiro evento que ele participou foi da Construxy, que tem um grupo, na verdade, uma empresa que se chama Startse, que é uma empresa Sim. que só trabalha, na realidade, com a parte de construção civil, com inovação de construção civil, e eles têm, assim, é gigante o evento, o Construxy é deles, na verdade, né? É gigante o evento que esses caras já estão fazendo, um negócio muito maluco, Misa. É muito bacana, assim. Infelizmente eu não consegui participar ainda, mas o ano que vem vai ter e eu vou sem pensar. O Fernando, inclusive, que participou, Fernando Guimarães, do Fala Mais GG, que fez aqui a live com a gente pouco menos de 2 semanas atrás, ele foi um dos palestrantes desse evento já. Que demais. E foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. É muito bacana isso. E, cara, tecnologia tá aí. Tecnologia tá aí para ser usada. Vamos esquecer só do trivial. O trivial funciona, mas vamos utilizar coisa nova. A construção civil precisa disso. Precisa demais, cara. E eu aqui, como um consultor de negócios, eu vejo que o que precisa ser feito hoje na engenharia é entender como a engenharia pode englobar empresas fora desse mercado, em outros mercados, para fazer com que tudo caminhe. Eu estou até resgatando, eu me lembrei de mais uma coisa, cara. Eu estou abrindo aqui meus arquivos. Eu queria encontrar isso. Dá 2 minutos aí. Putz. Deixa eu até aproveitar e levar um gancho. Você falou da empresa lá de Fortaleza, né, que você participou. Né, a gente conversou um pouco sobre isso. É uma empresa gigantesca, né? Porque os caras têm de tudo, tem rede de televisão e tudo mais. E quando você foi lá apresentando uma teoria simples para eles, que você falaram assim, meu, nós chegamos hoje, vamos embora hoje, e o cara falou, não é possível que vocês vão fazer isso, né? E o que vocês, como agência, na verdade, nem somente a agência, mas o resultado que a TagCom conseguiu entregar para ele, e eu acho que é a maior empresa do Ceará, não tenho dúvida, não sei se é do Nordeste. Do Nordeste, eu não sei se é a primeira, talvez seja a segunda. Lá tem mas é uma das. Queiroz Galvão, né? Que é muito grande. Sim, esse é o grupo Marquise. É baiana, né? A OS é baiana, na verdade. Mas assim, eles são uma das 15 maiores do Brasil, assim, com certeza. Sim. E o que vocês levaram de uma maneira simples, né? Não, sem dúvida. Teoria, né? Eu estou tentando achar aqui. Me lembrei de mais uma que a gente levou, que era para esse loteamento aqui no interior de São Paulo, que era sobre casas prontas, casas pré-fabricadas, né? E o quanto que a gente encontrou, olha só, cara, como a engenharia ela é capaz de faturar alto baseado em formação de ecossistema. A gente encontrou uma ONG que precisa de casas pré-fabricadas para colocar para a população que tem necessidade, né? Com isso, eles conectavam empresas de projeto de casa, empresas de estúdios de arquitetura, escritórios de engenharia. E eles faziam, eu não me lembro exatamente, é isso que eu estou tentando puxar e eu não me lembro, cara. Eu não sei como essa ONG, através de uma startup, de uma Construtec, eles faziam com que você não se... eles transformavam tudo isso na compra de um lote. Tá. Então, cara, você na verdade usava mais uma startup para vender o lote. Cara, eu estou tentando encontrar, mas eu não me lembro o funcionamento. Eu vou ficar devendo essa, uma hora atrás. Tranquilo. Cara, mas sem problema. Cara, mas hoje a gente falou de coisa, viu? Eu vou te falar. Vitor, eu aprendi muito hoje com você, cara, sobre inovação. Foi uma aula mesmo, cara. Uma puta de uma aula. Mas pro ano cara, que esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia hoje, na construção, sabe? Isso daí muitas vezes me tira o sono, para falar a verdade, porque eu fico indignado como as pessoas muitas vezes gostam só de trabalhar com o trivial e não quer ouvir sequer falar a respeito de tecnologia. Porque o cara fala, mas eu vou ser a cobaia. O cara está preocupado em não ser a cobaia. Ao invés de ser aquele cara que vai bater no peito e falar, eu fui o primeiro. Mas isso cara...
O mercado é assim, é muito triste, né? É triste isso. É muito triste. Mas é assim o mercado, né? Mas que bom que pode ser útil as explicações aí também. Sem dúvida alguma. Então é isso, cara. Eu acho que assim. Beleza. Tem mais alguma coisa para complementar, cara? Não. Eu, na verdade, assim, gostaria até aproveitar mais uma vez, eu costumo, e você também, fazer isso toda semana, quando a gente faz essa live aqui juntos, às terças-feiras. Para quem nos acompanhou aí a primeira vez, né, esse aqui é um projeto independente que eu, o Misa e o Gustavo temos, que é o Engenheiro Blindado, e a nossa ideia é justamente essa que nós estamos fazendo aqui hoje, é passar informação. Toda semana com uma aula diferente, com um assunto diferente, seja num assunto que é uma especialidade maior minha como engenheiro, ou uma especialidade que é maior do Misa como publicitário, um cara que manja muito em relação a tudo relacionado a marketing, que é professor e que, enfim, tem muita coisa. E toda essa informação que a gente passa, acho que a gente tem muito para contribuir, né? E essa é a nossa ideia, é realmente contribuir com as pessoas, passar realmente informação, e nós estamos aí para isso, né? Eu sempre falo isso, toda terça-feira a gente comenta, mas para quem nos assistiu hoje a primeira vez, nos ajude a divulgar esse nosso projeto, né, para que a gente possa chegar cada vez mais a mais pessoas, não somente engenheiros aqui. A nossa ideia, logicamente, o engenheiro blindado, mas se você tiver alguém que ache legal escutar isso que a gente está falando, as aulas elas ficam gravadas, nos ajude a divulgar mesmo. É um projeto independente que a gente tem. A gente faz isso, vamos falar, nas nossas horas vagas mesmo. E aos finais de semana. Isso aí. Não, cara, eu vou te falar, a aula de hoje dá para ganhar dinheiro com ela, cara. Dá para ganhar dinheiro. Aqui tem entrega que custa alguns bons milhares de reais. Concordo. Dentro de uma consultoria, porque dá para fazer muito dinheiro buscando parceiro certo, cara. 2021, como você falou, daqui a 80 dias, vamos fazer dinheiro daqui a 80 dias, então, hein? Isso. Vocês voltem aqui contar pra gente como é que foi aplicar qualquer uma dessas ideias que a gente trouxe. É isso aí. Fechado? Beleza. Vitor, valeu. Obrigado mais uma vez, meu parceiro. Um abraço. Valeu, obrigado você. Abraço, pessoal. Valeu. Boa noite.